Quanto tempo eu tenho no total, João, mais ou menos? A gente está tentando 50, uma hora mais perguntas. Né? Yeah. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu vou falar de uma, vocês estão vendo aqui, eu vou falar deste pequeno tijolo, aqui, de baixo, que é a obra que saiu no comecinho assim, terminou no final de 2014, foi lançada no início de 2015, né? São 1.406 páginas, e é óbvio que uma obra assim, dessa envergadura a gente não pode fazer sozinha. Então eu dividi com um colega que é da Federal de Uberlândia, que é o Stefano Pascoal, que está aí, nós fizemos isso a 4 mãos. E o grande problema numa tradução desse tipo é que você tem um prazo da editora, nem sempre você consegue cumprir porque o texto às vezes é muito espinhoso, tem uma série de questões aí. A gente teve que interromper várias vezes o trabalho, porque houve uma reformulação na editora, eles não sabiam se iam lançar o livro. Qual editora? A editora Edusc, Sagrado Coração, de Bauru. Ainda fazendo? Né, ela tem umas edições belíssimas, né, super caprichadas, da Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Enfim, achavam que não venderia, que não teria público, seria um público muito especializado, quem se interessa por música, enfim, fãs de Bach, incondicionais. Mas eu vou contar um pouquinho de como surgiu esse projeto. O ex-diretor da FAPESP, o Pérez, Fernando Pérez, é um apaixonado por Bach. Ele foi um dos grandes incentivadores dessa coisa louca. E ele, enquanto diretor ainda da FAPESP, fez uma visita à Universidade do Sagrado Coração e a editora procurava obras para traduzir. E perguntaram a ele, você não teria uma sugestão do que poderia ser traduzido? Ele falou assim, tenho sim, eu tenho uma sugestão. É um delírio meu, nota de física, que é a área dele, enfim. Eu sugiro as cantatas de Bach. Foi um delírio. E a editora comprou essa ideia. Assim, vamos fazer, ótimo, maravilha. Então vamos traduzir. Agora, como financiar isso? Né? E a grande incentivadora disso por trás também foi uma irmã da Universidade do Sagrado Coração, responsável pela área de relações públicas, que é a irmã Elvira, que é, enfim, um motor por trás disso tudo, que com 82 anos, ela foi até o fim tentando captar verbas para tentar publicar essa obra, e o Pérez chamava ela a irmã Elvira chamava ela de irmãzinha do capeta. Essa era uma irmãzinha do capeta, ela conseguiu fazer isso daí, né? E ele achou que não ia para frente, enfim, mas ele ficou muito feliz quando ficou pronto, né? Outra coisa que é muito importante ser dita, originalmente essa tarefa caberia ao João Azenha Júnior, porque o João tem uma formação na área de música, só que na época ele não pôde aceitar por conta dos milhares de atividades, ele tinha uma bolsa de produtividade, etc., não poderia assumir. E me perguntou se eu gostaria de fazer essa tradução do Bach. Eu falei assim, nossa, maravilhoso, mas isso é uma empreitada gigantesca, será que eu assumo isso ou não? Enfim, resolvi assumir e aí hoje está traduzida. Aqui vocês veem um pouquinho detonada a edição inglesa da Oxford, das cantatas do Bach, que foi excelente para a gente fazer o cotejo, né? Muito curioso que nessa edição inglesa tem passagens, tem pedacinhos que eles pularam na tradução. Isso que é Oxford. Umas passagens meio espinhosas, que eram difíceis de traduzir na explicação da cantata, eles simplesmente fizeram um resumão e colocaram ali, pularam uns pedacinhos. A gente tentou evitar fazer uma coisa desse tipo, né? Então, nosso texto está aqui bonitinho, integral. E vocês viram, esse original é a 6ª edição do Dur. É um livro que originalmente foi publicado em 1971. Essa é a 6ª edição de 95, na qual a gente se baseou, né? E vocês veem que é muito difícil de ler isso aqui, se você não tiver olhos bons ou óculos muito poderosos. Imagina a nota de rodapé. A gente traduziu a partir desse aqui, com a lupa, é o inferno. É uma coisa assim, algumas partes foram escaneadas, etc.
A Oxford já tomou uma decisão interessante, a capa, vocês veem, ó, eles aumentaram bastante, fica mais legível, e fizeram uma edição bilíngue, eu digo bilíngue só dos textos das cantatas, tá? Óbvio, o texto não, mas o texto das cantatas, e foi a mesma coisa que a gente fez. Eu vou mostrar para vocês aí depois, tem um exemplinho. E o nosso ficou um pouquinho maior, um pouco mais agradável de ler, porque a fonte é maior, um pouco. E a gente, ok, o livro ficou pesado, ficou grande, mas a gente privilegiou isso, porque inclusive o pessoal de música falou assim, não, a gente precisa de uma fonte maior para trabalhar com isso como material de trabalho mesmo, né? E o maestro que fez a revisão da parte musical do livro falou assim, olha, a gente depois de uma certa idade, a gente tem dificuldade em ler aquelas coisas mínimas. Ele falou assim, não, por favor, pelo amor de Deus, aumentem a fonte disso. E aí ficou pesado, ficou grande, pesa 2,5 kg esse livro aqui. Fizemos uma capa que ficou bastante bonita, fizemos várias votações. Um grupo queria uma capa tradicional, com o rosto do Bach estampado, e nós dissemos, não, já que estamos fazendo uma coisa nova, vamos fazer um negócio diferente. Ficou muito bonita essa capa, né? Achamos, né? Ficou bem bonito. Bom, tiragem? Oi? Tiragem? 2.000 exemplares, dos quais 70% já foram vendidos. O que é bastante coisa. Quem compra? Tem um exemplar. Quem mais compra? Claro que biblioteca, músicos, musicólogos. Biblioteca, interessados em geral. É importante dizer que esse é fácil de ler. Esse não é um livro. Quem está aqui hoje vai comprar, evidentemente, na livraria mais próxima. Uma coisa importante dizer, é uma produção caríssima, mas ela está sendo vendida a R$100. Nossa. É um preço muito barato para esse livro. E a irmã Elvira, nós vamos apresentar rapidamente esse livro no primeiro domingo de Advento, na Igreja da Paz também, que tem tudo a ver. E ali ela vai vender alguns livros pelo Vale Cultura a R$50. Quer dizer, é um preço módico para uma obra desse tamanho aqui, né? Enfim. E a ideia desse livro é que seja, para quem gosta de música, ou quem não entende nada de música, ou que quer ouvir uma cantata de Bach e entender um pouco a cantata, é um roteiro para você ouvir a cantata e ir lendo. Não é uma leitura linear. Você diz, por exemplo, quero ouvir a cantata 43. Aí vocês vão lá no livro, pegam a cantata 43, vocês vão ter explicação da composição musical, do texto da cantata, da interação com a Bíblia, com a leitura daquele domingo, do serviço litúrgico luterano, está tudo ali. É super completo, é a obra mais completa que existe em língua alemã da análise das cantatas do Bach, né? Que é o Alfred Dürer, que era uma falha que a gente tinha em português e nunca tinha sido traduzido, né? Eu vou falando as coisas conforme elas vão aparecendo, que vocês veem Está muito claro, né? Posso desligar as luzes também. Eu acho que só esse Tá daqui, bom. porque... Assim, tá bom? Melhorou? Tá muito escuro? Não, tá. Tá. Se a gente colocar, você vai precisar. Isso, exatamente. Eu não vou fechar ali, se você fechar ali, melhora. Mas tudo bem, só para vocês terem uma ideia, que foi o lançamento no Instituto. Bom, tem algumas pequenas questões. A gente poderia ficar 3 dias falando, mas eu vou fazer um resumo, porque eu vou falar sobre os principais aspectos, né? Quando se trata de um alemão arcaico, o que você vai fazer com o alemão da época do Barroco? Você não pode mexer no texto. Mas a gente fez uma coisa que o próprio autor do livro fez, o Alfred Dürer. Nas várias edições do livro em alemão, ele mexeu no texto, por exemplo, ele foi trocando o S7, que é aquilo que parece um beta, para quem não fala alemão, com 2 S, atualizando a grafia. Isso não vai interferir na apresentação da cantata. Mas, por exemplo, se eu pego uma palavra como Hilfe, que é ajuda, auxílio, no alemão da época do Bach, você escrevia essa palavra desse jeito, Hilfe. E se eu tenho Hilfe, eu não posso, é até um crime você atualizar essa palavra no texto do Bach. Se eu coloco Hilfe,
Se eu coloco Hilfe em vez de Hilfe, ali eu vou ter 2 sílabas. Aqui eu tenho uma só. Imagine a consequência disso para a interpretação da cantata. Não dá. Então, a prosódia, quer dizer, toda a dicção, enfim, você tem que pensar na apresentação da cantata. E as cantatas, geralmente, em qualquer lugar do mundo, na grande maioria, elas são apresentadas em alemão e não em outro idioma. Esporadicamente você vê em outros idiomas, mas elas são sempre a performance, que a gente chama de apresentação, a performance das cantatas é em alemão. Então o texto tem que ser mantido. Qual foi a nossa preocupação? Vocês vão ver isso lá depois, a mesma coisa que o tradutor inglês fez também. Não era o nosso intuito fazer uma recriação poética das cantatas do Bach em português. Nem faz sentido isso. Porque aí você teria que mexer no inário do serviço luterano, você teria um copy-paste, tem uma série de outras questões, a gente não fez isso. A nossa única preocupação ali foi passar o conteúdo das cantatas, para as pessoas entenderem o que elas estavam cantando. Então, o intuito não foi recriar poeticamente esses textos das cantatas do Bach, né? Quer dizer, os textos são de vários poetas que trabalhavam muito com Bach, ou Bach fazia composição sobre esses poemas, que eram mesclados a passagens bíblicas. E aí, nas passagens bíblicas, a gente tem outro enrosco. O que a gente faz com a tradução das passagens bíblicas? Existem várias versões de traduções da Bíblia. Então a gente fez aí você tem a tradução de Lutero, você tem a Bíblia luterana, na versão inglesa você tem a King James, que é a que mais circula, que foi o que o tradutor inglês usou. Você tem a ecumênica, que se baseia na Bíblia de Jerusalém. Acho que vocês tiveram uma palestra aqui sobre as versões da Bíblia, se eu não me engano, das traduções, não sei, numa das palestras de sexta-feira, ou então eu me engano. Mas esse era um outro problema. E você tem a mistura disso tudo. E o interessante dessa tradução é que você mexe com texto poético, você mexe com passagens bíblicas, você mexe com teoria musical, você mexe com literatura, você mexe com tudo isso. Quer dizer, você tem que juntar isso tudo, é uma loucura, na verdade. E necessariamente, no final, você precisa de um revisor da área de música. A gente diz, pelo amor de Deus, não dá para você traduzir isso sem alguém da área de música que passe por cima desse vocabulário específico. Foi o que foi feito. O Marcos Virmont, que é doutorado na Unicamp, fez doutorado na Unicamp em música, é maestro, regente e é professor da EDUSC. Então ele levou mais de um ano fazendo a revisão musical dessa obra. E essa obra é inédita nesse sentido também, porque ele descobriu, ele fez muita pesquisa a respeito, consultou outros colegas, e nesse período da música barroca, por exemplo, não existe uma nomenclatura na área de música que seja consenso. Então você tem muitas coisas divergentes, e nesse sentido esse livro vai cunhar uma linhagem de nomenclatura nomenclatura musical na área de música. É muito interessante. Coisas que são muito difíceis de traduzir. Eu vou colocar alguns exemplinhos para vocês ali, né? Isso só como introdução. Quer dizer, traduzindo, bom, contando paradas, interrupções, uns 10 anos. Mais ou menos. E é complicado, porque você retoma e diz, não, agora para tudo, porque nós não vamos mais publicar esse livro, e volta, e etc, mas juntando tudo, 10 anos. Mais ou menos. Se não tivesse parado, seria tudo depende. Se você não assume nenhum outro projeto paralelamente e tal, isso é um projeto de vida, né? Então a nossa ideia agora é o que a gente falou, agora vamos fazer a segunda edição com revisão, porque muita coisa escapa. A gente vê, lógico, você vê alguns erros ali, fala assim, nossa, isso não podia estar aqui. Óbvio, você precisa fazer uma revisão profunda, né? Natural. Aí o Pérez, que foi o grande idealizador da coisa, falou, não, agora nós vamos lançar uma biografia do Bach. Eu disse, não, vamos primeiro fazer a segunda edição do que precisa, né? Bom, então essa questão por exemplo, em Für e For, eu não sei se aqui todo mundo fala alemão, acho que não. Isso se chama alemão por osmose. Você pega assim, o Für e For às vezes se confundem no alemão barroco, né? O que era For, hoje é Für, que é para,
pode ser antes de. Então, se você não está familiarizado com aquele vocabulário barroco, você confunde as duas coisas e traduz errado, né? Ok, são pequenas coisas, né? O próprio Duil disse, depois da reforma ortográfica, eu mexi em coisinhas que não interferiram na performance, no ato de cantar, apresentar as cantatas, né? Não faria sentido isso, né? Seria muito crime. Aqui vocês veem que a obra, eu posso até deixar sempre lá, não sei, tem 3 livros, vocês podem, esse já está meio desmontado, que é a da versão inglesa, não sei, se é a aula. Está esqueci meio, Ele começa com essas abreviações, aí já começou o enrosco. Da área de música, qual é a abreviação correta dos instrumentos musicais? É com maiúscula? É com minúscula? O que é isso? Esse A, o tempo inteiro, ao longo do texto, é uma das vozes, ele vai dizer alt, alt, alt. E existe o termo alto em português, mas é muito pouco usado na área musical, o Vermont confirma isso, a gente usa muito contralto. Então você põe as duas coisas ali, alto e contralto. Só que na abreviação vai aparecer o A, né? Depois, por exemplo, importante é esse BVFAL, o BWV, que é o índice a numeração de todas as cantatas do Bach, sempre tem esse númerozinho na frente. É como o Mozart também, que tem o Köchelverzeichnis, é o KV, né? Então, toda cantata vai ser acompanhada de BVFAL, o BWV. Se vocês quiserem, hoje em dia, tem N interpretações das cantatas, é só digitar no YouTube o número da cantata, que vocês vão ter lá 25, 30 interpretações dessa cantata, né? Enfim, os instrumentos que às vezes nem existem mais hoje em dia, né? Corne, corno da cátia, trompa, e aí tem que entrar o pessoal da música, não tem jeito. Eles têm que dizer o que é equivalente, se aquilo existe hoje, se você conhece isso como instrumento de época, e são páginas e páginas que vão aparecer depois ali. No início de cada cantata você tem a instrumentação. Ele vai indicar que vozes participam dessa cantata, que instrumentos participam da cantata, qual a duração, né? Por exemplo, é maiúsculo ou minúsculo, muita coisa em minúscula, que a gente tinha deixado em maiúscula, e é importantíssimo. As tonalidades, por exemplo, Ré maior, Dó menor, é importantíssimo e faz diferença você escrever com maiúscula e com minúscula. E o pessoal da área de música que vai ver isso, né? Não tem que ser com maiúscula, a gente adaptou para a nossa prática musical no Brasil. Então, isso tudo foi pensado, né? Mas não teria como a gente fazer isso. O pessoal especializado em música que mexeu com isso, né? Bom, a gente ficou só com as passagens bíblicas do texto, os poemas, e é divertido porque o Duil, ele diz assim, ele é bastante irônico, ele fala assim, olha, não vamos entrar no mérito da qualidade literária dos poemas, das cantatas, isso é outra coisa, porque às vezes tem umas coisas assim, abomináveis no texto, assim, são bem bregas mesmo. Mas ele às vezes, o divertido é você ver como ele reaproveita, porque ele não tinha tempo, ele tinha que compor um serviço lá, um serviço aqui, e ele precisava de um oboé ou dois, e não tinha um segundo, uma segunda pessoa que tocasse o oboé, então ficou com um e ele improvisou. E as partituras eram copiadas à mão, e não dava tempo de copiar para todo mundo. Então o que ele faz? Ele fazia um copy-paste. Ele reaproveitava passagens de cantata de um domingo e aproveitava no outro domingo, né? Era um autoplágio. Ele fazia isso, mas não tinha como, porque ele tinha que otimizar o tempo dele, né? É muito divertido. No final, vocês têm um glossário. Todos esses termos de música, eles são explicados. O que é uma abertura francesa, né? O que é um apesar, um bar. Vocês vão lá olhar. O que não tiver no glossário tem uma referência, página 52. Aí no corpo do texto, vocês têm a explicação do que é aquilo. Do que é um Choreinbau, por exemplo, uma inserção coral, ou uma inserção vocal. Em vez de colocar ali, já foi colocado no próprio corpo do texto. Então, nesse sentido, a ajuda do pessoal da área de música foi fundamental, porque a gente não teria como resolver esse pepino, né? Senão
assim, seriam anos e anos e anos e anos de pesquisa, você tem que consultar um especialista, não tem como, né? E é bom que você acaba aprendendo um monte de coisa. Tem um dicionário muito bom de música, que é o Grove, também de Tabuleduski, se não me engano, que resolveu muitos problemas, assim, muito, muito bom. E a notação, por exemplo, toda a notação, todas as notas, as tonalidades, nos 4 idiomas são apresentados nesse dicionário. É muito bom, quer dizer, não tinha como você traduzir sem essa tabela do seu lado, né? O que é fis, sei lá, o que é mol, etc. É maior, menor, mas nem sempre. Né? Então, é muito legal. Passagens da Bíblia, os livros, a divisão da Bíblia não é igual em todas as traduções, em todas as tradições. Então aí a gente teve um problema, isso precisava ser identificado para você achar a correspondência na divisão de livros da Bíblia. E o cotejo com a edição inglesa foi muito bom também, porque é uma outra tradição que às vezes responde justamente aquilo que a gente está procurando. Por exemplo, o Bur Musa, que é Moisés, é o correspondente ao Êxodo. Então você vai ver, nossa, mas Bur Musa, o que seria o Bur Musa?